A poucos quilômetros do Empório, esta ecovila tem provado como homem, natureza e arquitetura podem caminhar juntos. O projeto fica na área de proteção ambiental do Ribeirão João Leite. O agronegócio tem buscado cada vez mais inovar em seu modelo de gestão. E o meio ambiente e a prática da sustentabilidade são pilares fundamentais nesse processo. Dos 180 hectares, 50 já foram reflorestados pelos moradores com vegetação nativa e frutíferas. Jeremias é um dos idealizadores. Conta que há mais de 20 anos, tudo isso aqui era pasto para o gado. Então era uma fazenda totalmente arrasada, com muitas construções. Tinha sido uma fazenda que tinha sido café, depois virou gado e depois virou um arraso. Mas aos poucos o local foi se transformando em um projeto turístico. Esses visitantes que nos viam aqui é que traziam as ideias da Austrália, traziam ideias da Inglaterra, traziam ideias da Índia, com o surgimento das ecovilas. E eu encantei com a ideia. As casas são construídas com o menor impacto possível ao meio ambiente, mas sem abrir mão do conforto. Nesta aqui, a água da chuva é reaproveitada e as paredes feitas com barro cru. 90% da casa é barro, que foi tirado do próprio lote. Então ela é feita de adobe, tem várias partes que ela é autoportante adobe. Ela tem conforto térmico, hidratação do ar, ela trata o esgoto, produz comida e energia. E aonde a gente tirou a terra para fazer a casa, a gente guarda água de chuva. Então a gente consegue estocar 256 mil litros de água de chuva, né, que tem sustentabilidade ao longo do ano aí. A preocupação com o meio ambiente não para por aí. Esta chácara na ecovila usa biodigestor artesanal para transformar o esterco de vacas da propriedade em gás e energia. Não perde nada, né? Tudo o esterco do gado, que é usado para as hortaliças, tanto para fazer as frutíferas, também o gás, né, que a gente usa na cozinha, e várias outras coisas que a gente, como no tempo antigo, né, Nada se perde. Nada se perde. A gente usa nas hortaliças, né, nas frutíferas, hortaliças, grama, gramado, não usa nada de adubo químico, nada. Isso aqui tudo pode pulverizar as plantas que tem doença nas folhas, serve como um adubo foliar também. Esse espaço onde nós estamos aqui é comum de se encontrar nessa região. Parece um jardim que facilmente existe em alguns lares. Tem até gramado, só que esse aqui está seco por conta da época do ano. Mas não, nós estamos em cima do telhado de uma casa, que é o telhado verde, que ajuda na regulação da temperatura desse imóvel. Diminui o calor e também o frio. Ou seja, a sustentabilidade por aqui está em todo lugar. Outra técnica aplicada na ecovila está no tratamento de esgoto. É o sistema da fossa de bananeira. A água do banheiro é enviada para a fossa e depois sugada pela planta. Ela tem uma região de raízes, onde esse esgoto ele vai entrar lá e vai ser depositado ali dentro, junto com o papel, que é importante pensar nisso. As árvores, elas não têm coração, as plantas, né? Então elas precisam bombear água, né, para crescer. E lá dentro você tem o quê? Água, nutrientes, carbono, que é nutriente também. Então as plantas vão utilizar tudo isso, bombear, vai produzir e a fossa nunca enche. A gente vê a sustentabilidade como uma alternativa e a gente não tem outra alternativa. Ou a gente vai ser sustentável, ou a gente não vai se sustentar. A gente não vai existir. Que legal, não é? São iniciativas assim que podem...